O HPV é um outro vírus, né? Não é o mesmo vírus do HIV. Esse aqui é o papilomavírus. E a causa básica do câncer de útero é o bendito do HPV, que hoje está praticamente certo que é ele o causador, tá? A gente tem o câncer de colo de útero, o terceiro câncer feminino no Brasil. A gente tem 19 mil casos novos a cada ano, tá? Eles dizem que é uma doença de país de terceiro mundo, só que a incidência da Bélgica é alta a beça, tá? É muito alta, tá? Aqui se tem muito câncer de colo de útero, por outro motivo, mas tem. Bom, o colo do útero é a parte mais baixa do útero, é essa aqui, que está em contato com a vagina, para quem não conhece, tá? E ele tem um desenvolvimento que muitas vezes é lento, tá? Mas hoje em dia a gente encontra cada dia mulher mais jovem afetada pela doença, tá? E mais jovem morrendo. Então isso, antigamente, começava aqui aos 25, e se chegava aqui aos 60. Hoje eu já vi muita gente morrendo com 25. Por quê? Ou ela começou a ter relação com 12, 13, tá? Isso é um dos fatores, tá? Ou porque o vírus é mais agressivo, ou porque quanto mais jovem você tem relação, menos a sua mucosa do colo uterino, quer dizer, o colo uterino é defensivo, ele não se defende. Uma jovem tendo relação, ela é muito mais agredida do que uma mulher mais madura tendo relação, porque o colo do útero de uma mulher mais jovem, ele tem menos defesa. Então as meninas começam a ter relação cedo, 13, 14, 15, é a média de idade aqui, e a média, e lá, 10, 11, 12, tá? Dependendo da faixa, tá? Aqui eu acho que não passa dos 15, e lá tá difícil passar dos 13, não bom? 15 anos já tem 2 filhos. Nossa. Exatamente. É. Bom, isso aqui é um estudo que comprovou que 80% das mulheres sexualmente ativas no Brasil serão infectadas por mais de um tipo de HIV em mais de um momento da vida. Então, acho que todo mundo que está aqui provavelmente já foi infectado em algum momento da vida por um HPV e nem soube que foi, tá? E a Organização Mundial de Saúde estima que 685 mil pessoas na população sexualmente ativa são infectadas pelo HPV a cada ano. Então, o HPV é um vírus muito vagabundo, ele existe por aí, é tudo quanto é canto. A gente pode ser infectada por ele sem nem saber que foi infectado por ele, tá? Até porque a maioria deles se cura sozinho e as pessoas nem sabem que foram infectadas. Mas ele pode chegar a um câncer de colo uterino porque ser um vírus mais agressivo. E ele pode causar 2 tipos, que é o epidermoide, que é o que dá do lado de fora, e o adenocarcinoma, que é o que dá nesse canalzinho aqui, ele começa na glândula, tá? Então, tanto o adenocarcinoma, que é o da glândulazinha, como o de fora, tá? Que é o epidermoide, eles podem ser causados pelos vírus. Por que isso aqui é importante a gente falar mais ou menos? Porque o epidermoide, ele normalmente é aqui pelo lado de fora, então ele dá sintoma mais rápido. E o adenocarcinoma, muitas vezes ele começa aqui pelo lado de dentro, então ele custa muito mais a dar sintoma, tá? E quando a pessoa vai ver, já está numa fase assim, numa fase em que ele já invadiu tudo. Sobre a doença, as baixas condições de educação, porque quanto menor a informação, mais chance você pode ter de ter um HPV, tá? O início precoce da vida sexual, o número múltiplo de parteiro, o tabagismo, que aumenta um pouco, a higiene íntima inadequada e o uso prolongado de contraceptivos orais. Bom, isso aqui eu discordo um pouco, mas bom, tá lá. Sangramento vaginal, o sintoma é o sangramento, o corrimento e uma dor ou desconforto na relação. Isso do câncer, tá? As relações sexuais com preservativos podem impedir o HPV e o exame de Papai Nicolau, que é o exame de preventivo, tá? O diagnóstico definitivo, tá, que a gente vai fazer, se houver uma suspeita no Papa Nicolau, a gente passa para um outro exame mais aprofundado, que é o exame da colposcopia, que é esse aqui, é olhar o colo do útero com binóculo, e com esse olhar a gente faz uma biópsiazinha, tira um pedacinho pequenininho e manda esse fragmento para fazer um exame para ver se é um câncer ou não, tá? Então a ordem é o Papa Nicolau, o preventivo, aqui o frontis, tá?
a colposcopia, que é o exame apurado, a biópsia e o resultado final. Aqui na Bélgica agora é reembolsado a cada 3 anos, se não me engano, é isso, né? Passou para 3. É. Só que eu acho que é importante saber que você pode pagar e fazer todo ano. Custa 50 euros mais ou menos, eu tinha olhado. Então, às vezes, vale a pena, porque é provado que um ano a situação em 2 piora, em 3 talvez, não sei se tem volta, não. Tem. Em 3? Tem. Até porque a evolução é muito lenta. Antigamente era muito lenta, tá? Hoje, o problema é mais a evolução em relação, não ao câncer, mas em relação ao tipo de HPV, se é agressivo ou não, tá? Esse negócio da Bélgica de 3 anos tem até um certo motivo. Por quê? Eu vou falar mais ou menos o que é já agora, tá? Que é isso aqui, ó. A gente tem 140 tipos de HPV diferentes. Alguns causam verrugas genitais, que é o condiloma, tá? Isso é visível. Porque todo mundo vê a bendita da verruga e sai correndo para o médico que tem uma verruga que apareceu, um negócio que ela não sabia que estava ali, tá? Esse condiloma normalmente não é o condiloma que dá câncer, mas ele, tá, aparece muito. E os outros, que são os mais agressivos, que dentre os mais agressivos é o 16 e o 18, que podem causar câncer de colo, de laringe, de reto, tá? E hoje em dia dizem que até de pulmão, tá? Esses são os HPVs de alto risco. Esses são os mais complicados, porque esses não dão sintoma nenhum, tá? Esse ninguém sabe nem que está com ele ali dentro, tá? O 6 é o tal que causa verruguinha. Fotografia dele para ver como ele é bonitinho, tá? Bom, eles são transmitidos sexualmente, o risco de infecção é maior, tá? Em quem tem início precoce de vida sexual e mantém relações sexuais sem preservativo, mas ele também pode aparecer por contato sem relação. Então, nem sempre uma pessoa que tem um HPV, principalmente esse que dá verruguinha, teve uma relação sexual. Ela pode ter tido um contato sexual, mas não ter uma relação sexual, tá? Às vezes estão brincando, estão se tocando e não estão transando, entre aspas, tá? E aí, por isso, elas acham que não precisam usar o preservativo, mas elas podem pegar o HPV do mesmo jeito, tá? Ele não tem cura também, não tem nenhum remédio como a AIDS, nem para diminuir muito o HPV em si, e ela geralmente desaparece sem nenhum tratamento quando existe uma infecção, tá? Esse teste, ele vai detectar, do Papa Nicolau preventivo, ou Frotis aqui, ele vai ter alteração na célula que o HPV provoca, tá? Então, por exemplo, entrou o HPV, ele arrebentou uma célulazinha aqui, tá? E aí ele vai essa célulazinha vai se multiplicar, e essa célulazinha vai, infectada, vai sofrer alteração, e ela vai evoluir até dar uma lesão de alto grau, até você ter realmente um câncer, tá? Que vai invadir isso aqui. Isso é um câncer que não foi invadido e esse aqui é invadido. Então aqui, ó, você tem de 1 a 2 anos e lá você tem 10 anos. Então não é 3 anos que vai, entendeu? Causar um negócio tão grave assim, tá? Porque a evolução do câncer é bem lenta mesmo, tá? De um modo geral. Agora, uma menina com 13 anos que tem uma lesão por HPV, como ela tem uma mucosa mais sensível, com menos defesa, ela vai fazer uma infecção e aos 20, às vezes ela está morrendo. Aí é outra história, tá? É uma menina com menos defesa, não é uma mulher adulta. A evolução é lenta. O índice de cura é alto ou não? Curar? Do câncer. Do câncer, a cura é praticamente grande se você pega a tempo, tá? Se você pega a tempo, você cura quase mais que 80%, tá? Quando você pega aqui, tá? Na lesão de alto grau, Aí já não tá? é difícil. Não, aqui é fácil. Quando ele rompe a barreira, tá? E aí ele invade, tá? Aí é que a coisa complica mais. Mas mesmo assim, o tratamento ainda é bem razoável, se for pega a tempo. É que as pessoas às vezes só vão pegar lá, muito lá na frente. Mas se fizer o tratamento todo ano, o exame todo ano, vai descobrir. Sim, se você fizer o exame todo ano, você pode pegar inicialmente um HPV, tá? E depois tratar essa lesãozinha aqui, porque essa lesãozinha aqui é fácil de tirar, tá? Isso aqui é uma célulazinha, então isso aqui é um negócio milimétrico, tá? Você tira essa lesãozinha aqui, fica acompanhando e acabou, tá? Você não chega nem a proliferar, tá? E aí, mesmo quando chegar aqui, você tira o colo do útero e resolveu o problema, você não precisa nem tirar o útero, tá?
Agora, quando chega lá, aí 10 anos depois, aí a coisa está complicada. Tá? Essa passagem de 1, 2 anos para 10 anos é que é variável, com a idade, com o fator de cada mulher, com o estado imunológico de cada um, isso varia de uma mulher para outra. Tá? Então, por isso que a gente dizia que tem que fazer a partir dos 21 anos ou a partir do 3º ano, após o início da vida sexual. Porque a gente sabe que inicialmente, tá, você não vê a lesão ainda. Tá? Mesmo que ela tenha sido contaminada, você não vê ainda. Então, por exemplo, uma menina com 12 anos que começou a ter uma relação, tá? Mesmo que ela vá fazer um preventivo aos 13, dificilmente você vê essa lesão. Tá? Às vezes você não pega nada. Tá? Pega só uma suspeita. Então, o ideal é que começar no mínimo 3 anos após o início da vida sexual, até os 64 anos de idade. Que antigamente era até 40, hoje já é 64, tem lugar aí que está dizendo que é até 70. Tá? Porque as mulheres estão tendo relação sexual até mais tarde, estão vivendo mais também. Tá? Aqui é anual, no Brasil é anual, na Bélgica é 3 anos. Por que esses 3 anos? Tá? Pelo seguinte, o ideal em alguns outros países seria o seguinte: se você faz 3 exames anuais normais, se você continua com o mesmo parceiro, se você não está com nenhum risco, tá? Risco é vida sexual ativa, múltiplos parceiros, tá? Quer dizer, teoricamente você não tem como se contaminar. Aí você pode fazer a cada 3 anos, tá? Então acho que a Bélgica joga nessa história de que as pessoas vivem ali quietinhas, tá? Sem trocar ninguém, parceiro, entendeu? Ah, não. O ano a ano, tá? É o que a gente faz lá. A prevenção no Brasil é indicada ano a ano, tá? Eu acho que é menos hipócrita, tá? Mas se está tudo normal e vai passar 3 anos, se está tudo certinho, tudo quietinho, você vai fazer só daqui a 3 anos, o risco, tá? É mínimo, tá? Que aqui é os 3 anos que você vai pegar para ver uma lesão, tá? Bom, se por acaso você tem um exame que tem uma suspeita de HPV, isso não quer dizer que você está com câncer. Não. Você pode ter um HPV bonzinho. Ninguém sabe se você tem um HPV bonzinho ou um HPV malzinho. Você tem um HPV. Se ele é bonzinho, malzinho, o que é, não interessa. Ele está lá, tá? E aí eles passam para um exame específico, que é um exame de captura híbrida. O que esse exame vai dizer? Vai dizer se ele está no grupo do bonzinho ou se ele está no grupo do malzinho, só. Ele também não diz qual é o HPV. Tá? Ele só vai te dizer, tá no grupo bonzinho, tá no grupo malzinho. Tá no grupo bonzinho, esquece. Tá no grupo do malzinho, toma cuidado, porque alguma coisa pode acontecer. Repete com mais tempo, vamos controlar melhor, vamos fazer a colposcopia. Tá? Existe como saber qual é o grupo, mas isso só mais em laboratório de trabalho científico. Tá? No dia a dia, ninguém procura saber se é o 16 ou o 18. A gente sabe que é o 16 ou o 18, mas ninguém procura saber no dia a dia qual é o bichinho, tá? E chegamos lá na vacina, que é o mais importante. Eu vou pular aqui, depois a Marika entra aí, tá? Que é o seguinte, o que a gente faz com o tratamento da lesão do HPV, tá? Se ele chegou lá naquele pontinho que eu disse que ele passou a célula, fez aquele, tá? A célula estourou ali, você tira um pedacinho do colo do útero, tá? Hoje existe uma cirurgia a laser que você tira só um pedacinho pequenininho, tá? Ou uma cirurgia maior, que é uma conização, que você tira um pedacinho maior do colo uterino, tá? Para as lesões de alto grau, tá? Ou do carcinoma in situ, tá? Que é o câncer localizado, tá? E a pessoa vive uma vida normal. Eu já tive, antes de sair do Brasil, eu já saí há 10 anos, eu tive pelo menos uns 4 ou 5 pacientes que já engravidaram, que tiveram filho, depois de uma lesão e depois de uma conização. E hoje já deve ter muito mais do que isso, tá? Hoje existem muito mais mulheres que têm uma vida normal, inclusive de engravidar, de ter filho e tudo, com uma conização feita, tá? Então ela tinha uma lesão suspeita, uma lesão de alto grau, foi lá, tirou a lesão, tirou o pedacinho e vai viver a vida dela normal, tá? Em último caso, quando a lesão já está um pouco mais avançada, quer dizer, ela já passou aquela barreirinha lá da célulazinha que a gente mostrou, a gente já tem que fazer uma retirada do útero, da trompa, do ovário. Se ela estiver mais avançada ainda, você tira mais ainda o útero, a trompa, o ovário, o terço de cima da vagina, os gânglios linfáticos estão todos em volta e sempre complementa com radioquimioterapia. Então, para chegar ao ponto de se
morrer de câncer de colo de útero, você vê, pode levar 30 anos, tá? É muito tempo, gente. E mesmo assim morre. Tá? E muita gente. E não é lá não, aqui também. Tá? Eu tenho uma vizinha lá que não sei como está viva. Ela estava com câncer invasivo de colo de útero. Ela fez cirurgia ampliada, químio e rádio. Está viva. Tá? Mas a que ponto chega, tá, uma pessoa passar 20 anos sem nem descobrir que aquilo ali está ali dentro? E aí que eu acho que é complicado. Tá? Nesse caso, eu acho que a gente tem o Brasil, tá, de lá e o Brasil de cá, né? A Índia está morrendo e o Brasil que está lá em cima, ele não morre. Tá? Eles diziam que era a Belíndia, mas não é, porque na Bélgica está morrendo também. Tá? E muito. Tá? Não sei, mas eu ouço falar que aqui a coisa está muito grave. Aqui na Bélgica é a 10ª causa de mortalidade da mortalidade das mulheres, a 10ª causa o câncer de colo. É para cá. Quem faz preventivo vai descobrir. Vai descobrir, tá? Vai A descobrir. sensibilidade. Tá? Quem faz o preventivo vai descobrir. Tá? Não tem como não descobrir. Tá? Se às vezes no primeiro dá um azar lá, que o cara não pegou aquela célula que devia, tá? Mas no segundo ele vai. Tá? Então, como tem muito tempo, tá? Não dá para morrer, mas morre. E aí? Aí eu voltei aqui, tá? Que é a vacina. E aí, o que é a vacina? Para quem tem as filhas aí, ela tem filha, e muita gente tem filha, eu acho que aí é que pega. Bom, eu sou a Malika, que sou também uma doutora, mas eu trabalho mais com meninos, mas também com mulheres mais jovens de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, termina para os 18. E a grande dificuldade que temos todos, que tem no Brasil, que tem em outras partes da América Latina e que tem aqui, é que o câncer de colo é um problema porque a gente não vê a necessidade de fazer depistagem como uma coisa que você não sente dolor, não tem cheiro mal, não tem nada, não tem. Então a gente diz, que vou estar gente, mais que todas as adolescentes, que vou estar aí, por que vou ir para o médico, lá ter que ir para o ginecólogo, que é horrível, que vou ter que ir para uma coisa que eu não sinto. Então, elas vão, às vezes, uma vez. Ou depois, 7, 8 anos depois, fazem outra vez. E a maioria, sim, tem muita gente que passa do controle, porque o controle não é obrigatório. Você tem que ir cada ano ou cada 3 anos para ir e dizer, bom, mesmo que eu não sinto nada, eu tenho que fazer isso. E isso é muito complicado agora, porque nós estamos vendo que existe uma prevalência de gente que está tendo o câncer e que está sendo cada vez mais e mais jovem. Por quê? Porque a sociedade de agora tem normalmente relações muito mais tempranas. Então, esses adolescentes, que é verdade, uno pensa que não, mas começam a ter as relações às 12, 13, 14. E que, então, aos 24, 25 anos, já estão tendo alguma lesão bem importante, que tem mortalidade, que está aumentando para as mulheres que têm 30, 35 anos. Coisa que não se veia mais antes, ou que era talvez menos mostrada também, porque se fazia menos. Eu acho que não se via mesmo, não. Tá? Eu sou dessa época que eu trabalhava com um grande grupo de mulheres e eu só vi um caso de uma menina morrer aos 22 anos. E ela internou com um problema renal. Ela internou no hospital do Andaraí, no hospital no Rio,
tá? Um problema renal, uma insuficiência renal aguda. E ninguém sabia por que ela tinha tido uma insuficiência renal aguda. E o serviço de nefrologia, depois de tratar e tirar a garota do coma que ela estava, por causa da uremia, tá? Eles inclusive fizeram uma drenagem peritoneal, que na época não tinha hemodiálise ainda disponível com tanta facilidade, que ainda espalhou mais ainda, tá? E foram começar a pesquisar a causa do problema renal. E o caso do problema renal era um câncer invasivo de colo uterino, obstruindo os 2 uretérios. Essa menina morreu na minha cara, assim, e nessa época eu tinha 18 anos. Eu peguei uma paciente em maio, quando passei na ginecologia, 23 anos, com câncer invasivo. Eu não sei se ela está mas estava na rádio, já tinha... Não me lembro se ela fez cirurgia, mas 23 anos. O INCA no Rio está com uma incidência enorme. Nos últimos anos, o INCA, do Instituto Nacional do Câncer do Rio, estava dizendo que eles estavam pegando cânceres invasivos com 23, 24. Detalhe, eu trabalhava no hospital, era uma secretária. Então, foi nessa ideia que muitos grupos, mais concordância também com as empresas farmacêuticas, mais ou menos já faz 15 anos que eles começaram, que existe já a vacina, mas que é comercializado só daqui a pouquinho. Eu acho que elas começaram a comercializar já faz mais ou menos 10 anos. Mas todavia na etapa um pouco, primeiro da coisa um pouco mais privada, e que agora, aqui na Bélgica, é um vacina que é todavia não é obrigatório, mas é facultativo e se propõe para todas as... entra no calendário vacinal. Então, aqui se vacuna, existem 2 tipos de vacina. Vacina, Eu falo portunhol, não Pode falar portunhol. Tem 2 tipos. Uma que protege contra 2 vírus, que é o 16 e o 18, que é o que se usa mais aqui na Bélgica, né? Mais só frequente. por uma razão econômica, né? E existe uma de 4 vírus que protege contra o 6, aquele que dá as verrugas, o 11, o 16 e o 18. E ele também pode proteger de outros, tá? Vocês vão ouvir mais os nomes comerciais deles. Este é o primeiro, o Cervarix. E o segundo é o Gardasil. Porque é o nome que a gente utiliza, porque é o nome do vacina. Então, estes 2 vacinas têm que ser feitos no age de 11 a 14 anos. Então, muita gente pergunta, mas por que tem que ser tão temprano, mesmo que não comecem as relações antes dos 18? Por quê? Porque o vacina é só efetivo para as mulheres que não têm, todavia, o contato com o HPV. É decir, aqui na Bélgica se propõe já para as meninas que têm 11 anos, pensando que como a vacina sigue sendo bem eficaz, quando elas vão ter contato quando tenham 14, 15 anos, então a vacina já vai ser vai fazer o efeito e vai ser, porque tem a prioridade da vacina é que tem que ser feito em pessoas que não têm todavia o HPV, e se sabe por estudos que fizeram que normalmente são as primeiras, você tem um contato com o HPV nas primeiras relações. É por isso que não se faz depois. Apesar de que já tem gente fazendo aqui no Brasil. Sim. E, bom, há coisas que se fazem 3 doses. Na primeira que faz um momento 0, depois faz 1 mês depois faz 6 meses depois. Só que saiu agora um negócio em 2014, um trabalho em 2014, inclusive que eu li que aqui na Bélgica eles vão mudar. Eles vão passar a fazer 0 e 6 meses só. Sim. Eles vão tirar do meio. Sim, tá? Vão normalmente tirar essa do meio. Eles que não. Então, mas agora o que está feito é todavia as 3, mas o ano próximo... Ainda estão fazendo 0,1 ou 0,2 e 6, tá? No Brasil, esse ano foi implantado a vacinação por sistema público de saúde, que protege do vírus 16 e 18. E, se eu não me engano, vai dos 9 aos 14 anos.
teve a campanha agora no começo desse ano. Mas foi Gardasil, eu acho. Foi e essa teve aqui, muita ó. reação colateral. A mesma que a fato. outra. Ora, isso foi muito controversado, porque nós agora na Europa, como também no Brasil, estamos um pouco em uma época um pouco mais de fazer mais natural, da gente que também está, como vem que tem menos enfermidades, que está também mais contra dos vacinas. Os efeitos mostrados, o que se tem como efeito colateral, é que tem uma pequena enduração, que pica, que pode ter um pouco de febre, depois faz 1 ou 2 dias, mas verdadeiramente os estudos que mostraram que tem um efeito colateral importante, não tem. Os princípios do vacina, havia muita gente que falava que poderia dar uma parálise, que é a esclerose em placa. Mas se fizeram muitos trabalhos que mostraram que elas fizeram 2 coisas. Tomaram todas as meninas e tomaram umas meninas que foram vacinadas e pessoas que não foram vacinadas. E a esclerose aparecia na mesma proporção na gente que foi vacinada que a gente que não foi vacinada. Então não podemos dizer que foi a causa do vacina. Teoricamente, dizem que um efeito mais raro é 1%. Tá? Então, isso mas existe, mas é 1%. Que ninguém quer ter. Tá? Mas todo medicamento, Todo sempre medicamento, vai ter tá? efeito. Qualquer vacina pode dar, tá? Qualquer vacina. Tá? E você pode ter também, por exemplo, esta esclerose também sem ter Sem vacina. Então, Então aqui eu vou dar, endurecimento e vermelhidão no local, o mais comum, uma febre, uma fadiga, dor de cabeça, dor no corpo, foram alguns casos relatados, e essa relação maior até com a alergia do próprio componente, às vezes não é nem da vacina em si, tá? Do vírus em si, é do componente, um caso de convulsão, de paralisia raro, igual de todas as outras vacinas em geral, tá? Porque as outras vacinas também têm, que ninguém fala muito, tá? E pode ser em torno de 1%. Tá? Então é aquela história, é correr o risco. Vai vacinar, não vai vacinar? Ah, mas vai fazer preventivo o resto da vida. Será que vai? Porque todavia, eles, como é uma coisa que todavia nos faz muito tempo, eles não sabem quanto tempo verdadeiramente protege. Porque os estudos falam que mais de 10 anos, 10 anos por enquanto. 10 anos por enquanto, mas não sabemos todavia quanto, e sim mais tarde, quando o vacina já fez feito para todo mundo, se ele dura mais de 10 anos ou não. Ela tem uma eficiência mais ou menos de 70% a 80% dos casos nos 2 vírus, tá? A vacina de 4 vírus, eles acham que é 80% e é também válido para os condilomas. E todas as 2 vacinas, elas dão uma proteção cruzada com outros tipos de HPV, que é o 33 e 45, que também são muito perigosos, tá? Porque como esses vírus são muito parecidos, tá? Você vacina para um e serve para o outro, tá? Agora, hoje é 10 anos, e daqui a algum tempo pode ser que seja 20. Mas tá? a coisa que é bem importante é que o feito de fazer a vacina não retira a importância de fazer a prevenção. É uma coisa que tem que se fazer paralelamente, porque primeiro que a vacina é uma coisa que já faz muitos estudos, mas todavia são os primeiros anos que se estão dando de maneira para a população em geral, e que quando você vai fazer um controle de prevenção, quando você vai para fazer outras, por exemplo, outra prevenção, você também, quando vai fazer o frotis, o Papai Nicolau, o Papai Nicolau preventivo, você também pode ver que tem outras infecções que estão lá, que também pode ser importantes. Aquelas que eu falei, principalmente a clamídia, é muito comum associada ao HPV. Bom, a gente extrapolou um pouco a hora. Tá? Foi ótimo.
E se alguém quiser saber mais alguma coisa ou falar mais alguma coisa... Eu só queria apresentar um dado que talvez seja interessante, que no Abraço nós fizemos, tem um café que a gente fazia antes, uma vez por mês, agora são a cada 3 meses, que é justamente para a população LGBTQI. Uma das coisas era saber onde estão essas pessoas, o que é que eles precisam, tal, todas as coisas. E aqui eles apresentam, por exemplo, aí estão falando da América como um todo, como um continente, que o caso de infecção é de 35%. Das pessoas com HIV/AIDS aqui é de 35%. O que não é, mesmo falando que é para toda a América, não deixa de ser um dado a ser considerado. Quando eu estou falando todas as Américas, estamos falando, na verdade, acredito que sejam mais brasileiros, bolivianos, peruanos, chilenos. Então, para mim, acho que é uma coisa até a ser pensada, como é que a prevenção para essa população de fato está sendo feita aqui. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que não é só menina que faz câncer não, tá? Laringe também dá em menino. Câncer de laringe, tá? É do HPV. Câncer de pênis. Câncer de pênis e câncer de reto também vem do HPV às vezes. E não é menina, é menino. Então acho que essa vacina daqui a pouco ela tem que começar a pensar em ser estendida. Mas no Sim, Brasil mas já já é vi casos, escondida. de menino. Para menino. É, Agora privado. privado. Tem que saber que também, como as indústrias farmacêuticas, elas também elas veem o dinheiro que eles podem sacar. O vacina que não é decir, para a gente que não está entre 11 e 14 anos aqui na Bélgica, se você, por exemplo, não teve o contato, mas quer ser vacinado, é muito caro. Ele está quase entre 100 e 150 euros. É a mesma coisa no Brasil. Então, tem pessoa que já começou a ter relação, fala que qualquer coisa só tomar, porque tem amiga minha que toma. Tem um grupo no Brasil que já está fazendo um trabalho bem grande com gente que já teve vida sexual ativa, mas que teoricamente não tem um HPV, ou que já tem uma captura híbrida e tudo com negativo e que eles fazem a vacina. Então tem muita mulher adulta fazendo vacina no Brasil. Mas pagando os 350 mil. A nível privado. A nível privado. A nível privado. Tá? Não, mas é por isso que é importante de ir vendo, mas de fazer também, quando vocês conhecem outra gente que ou vai retornar para o Brasil, ou que está vindo, dizer, é importante de fazer estando aqui, mas se eu voltar, de dizer, bom, vale a pena de fazer também para impulsar que uma coisa que tem que ser massiva e que de um dia tem que conseguir que se faz para todo mundo.